Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula será sobre o conteúdo de grandezas proporcionais, tanto a diretamente como a inversamente. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Então, com o compartilhamento aqui do slide, vamos aqui para o nosso título, grandezas diretamente proporcionais primeiramente. Então vamos lá, em nosso dia a dia lidamos quase todo o tempo com grandezas. Grandeza, grosso modo falando, é tudo aquilo que nós podemos medir e informar através de um valor numérico associado a uma unidade de medida. Quase sempre as grandezas se relacionam e o valor de uma, por exemplo, pode estar dependendo de outras duas ou mais grandezas. Então aqui nós temos um exemplo de grandezas, instrumentos que nós usamos para medir. Nós temos aí uma fita métrica, uma régua, um termômetro e assim por diante. Hoje em nossa aula estudaremos duas importantes formas de duas grandezas distintas se relacionarem de forma diretamente proporcional ou de maneira inversamente proporcional. Então vamos lá. Em uma pequena lanchonete, a Beira-Mar, que é um exemplo para você entender, tá? A Beira-Mar vende-se sucos em um único tipo de copo. Sabe-se que o preço da unidade do copo de suco nesse estabelecimento é de R$ 3,00. Vamos construir uma tabela relacionando o preço que se paga por determinada quantidade de copo de suco adquirida. Então aqui nessa tabela, olha o que acontece. Se a pessoa compra 2 copos de suco, ela paga R$ 6,00. Por quê? Porque 2 multiplicado por 3 dá 6. Se ela compra 3 copos de suco, ela vai pagar 9, porque 3 vezes 3 dá 9. Se ela comprar 4, 4 vezes 3, 12, e assim por diante, certo? Então observe que nós temos duas grandezas se relacionando. O preço que eu vou pagar pela quantidade de copos que eu comprei. Então a quantidade de copos é uma grandeza e o preço é outra. Repare que uma depende da outra. Então o que acontece? Eu quero que você olhe para essa tabela e você tente descobrir o que tem de constante em todas as linhas. O que eu posso afirmar que é constante aí? Eu vou te ajudar no próximo slide. Observe o seguinte. Nós temos aí a nossa tabela, trouxe para cá. E eu quero que você faça o seguinte. Observe que podemos determinar a razão entre o preço pago e a sua respectiva quantidade de copos. Então observe. Para um preço de R$ 6,00 é porque eu comprei 2 copos de suco. 6 dividido para 2 dá 3. Se eu paguei R$ 9,00 é porque eu comprei 3 copos de suco. 9 dividido para 3 dá 3. Se eu paguei R$ 12,00 é porque eu comprei 4 copos de suco. 12 dividido para 4 dá 3. Se eu paguei R$ 15,00, 15 para 5 dá 3. Se eu paguei R$ 18,00 é porque eu comprei 6 copos de suco. 18 para 6 dá 3. Você notou algo importante? Sim. A razão entre o preço que eu pago e a quantidade de copos que eu compro é sempre a mesma. Notou? Sempre que eu divido o preço que eu pago pela sua respectiva quantidade de copos adquirida, o que acontece? Essa razão sempre dá 3, que é justamente o valor da unidade do copo. O que isso tem de especial? Vamos lá, vamos descobrir. Quando estamos diante de uma igualdade entre razões, você lembra lá do 7º ano que razão é o quê? É uma divisão, é um quociente, uma fração. Quando duas razões são iguais, a gente fala que trata-se de uma proporção. Então repare que 6 dividido para 2 é igual a 9 dividido para 3, que é igual a 12 dividido para 4, que é igual a 15 dividido para 5, que é igual a qualquer outro preço que eu paguei pela sua quantidade de copos compradas. Então, o que está acontecendo aí? O preço e a quantidade de copos são grandezas proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra também vai, nesse caso, vai aumentar. Se eu diminuo o preço que eu paguei, é porque eu comprei menos copos de suco. Então, aí nós temos duas grandezas que se envolvem de forma diretamente proporcional. Porque, nesse caso aí, a razão entre essas duas grandezas é constante. Então vamos lá. Quando se aumenta a quantidade de copos, aumenta-se também o preço pago. Além disso, esse aumento ocorre de modo proporcional, isto é, se eu pegar o número de copos e dobrar, o valor que eu vou pagar também vai dobrar. Observa,
Quando eu comprei 3 copos de suco, eu paguei R$6. Se uma outra pessoa comprar 6 copos de suco, ela vai pagar 18. Notou? Uma comprou o dobro da outra. Então ela pagou o dobro da primeira. Então se eu triplico também a quantidade de copos, eu triplico também o preço. Então em geral, quando a gente multiplica a quantidade de copos por um fator K, no caso aí no contexto vai ser um número natural, o preço a se pagar também seria multiplicado por K. Quando isso ocorre, dizemos que tratam-se de grandezas diretamente proporcionais. Então, grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que a razão entre elas sempre é constante, certo? E além disso, uma delas, quando se multiplica por um fator K, o seu valor correspondente na outra também vai ser multiplicado por esse mesmo fator. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com as grandezas inversamente proporcionais. Vamos aqui ver esse exemplo. A distância entre duas cidades A e B é de 500 km. Suponha, hipoteticamente, que um automóvel consegue ir de A até B desenvolvendo uma velocidade constante. Vamos determinar o tempo de viagem entre A e B desse automóvel com base em alguns valores para a velocidade. Então vamos lá. Para nós trabalharmos com esse exemplo, nós temos que lembrar que o tempo é o quociente da distância pela velocidade. Então, se eu desenvolvo uma velocidade constante, para eu calcular o tempo que eu vou gastar de viagem, basta eu dividir a distância que eu tenho que percorrer pela velocidade que eu estou desenvolvendo. Então, aqui nessa tabela, eu fiz aqui algumas velocidades para vocês e coloquei o tempo associado para cada velocidade. Então, vamos lá. Se o carro desenvolver uma velocidade bem fraca de 25 km por hora, o tempo de viagem vai ser 20 horas. Por quê? Porque 500 dividido para 25 dá 20. Se ele desenvolve 50 km por hora, o tempo de viagem vai ser 10 horas. Se ele desenvolve 100 km por hora, 5 horas. Se ele desenvolve 125 km por hora, 4 horas. Se ele desenvolve 250 km por hora, né, quase impossível, 2 horas. Agora eu quero que você faça o mesmo exercício que você fez para os slides anteriores. Olhar para a tabela e observar algum padrão. Observe que no caso aí a razão já não é mais a mesma. Se você divide, por exemplo, 20 para 25, dá um valor diferente de 10 para 50. Então no caso nós não temos aí grandezas diretamente proporcionais. Mas nós temos uma outra propriedade aí que também é muito valiosa e que vai caracterizar a inversibilidade. Antes da gente partir, eu quero que você observe que, aumentando-se a velocidade, diminui-se o tempo de viagem. E isso é lógico, né, gente? Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu vou gastar. Isso aí é bem intuitivo, então já não tem sentido falar em grandezas diretamente proporcionais, porque se eu aumento a velocidade, eu não aumento o tempo, já que a distância é a mesma. Então vamos lá. Olha o que tem de especial nessa tabela. Vamos multiplicar os valores das velocidades associadas, né, com os seus respectivos tempos. Então observe, 25 multiplicado por 20, então agora vamos observar aqui, 50 multiplicado por 10 também dá 500. 100 multiplicado por 5 também dá 500. 125 multiplicado por 4 também dá 500. 250 multiplicado por 2 dá 500. Então, espera um pouquinho aí. Quer dizer então que quando eu multiplico a velocidade pelo seu respectivo tempo, sempre dá 500, que é justamente a distância entre as duas cidades. É isso mesmo. O produto entre a velocidade e o tempo é constante, certinho? Então nós estamos prestes a conhecer um pouquinho sobre as grandezas que são inversamente proporcionais. Observe essa pergunta aqui. E se nós tivéssemos esse automóvel desenvolvendo uma velocidade de 200 km por hora, como é que nós poderíamos determinar o tempo? Gente, a mesma ideia. 200 multiplicado pelo seu respectivo tempo vai ser justamente 500. Por quê? Porque sempre que eu multiplico a minha distância pelo seu tempo, tem que dar a distância entre as duas cidades, já que ela é constante, suposta constante. Então, 200 multiplicado por t, que eu vou chamar de t esse tempo, é um valor que é 500. Então, para eu saber o valor de t, eu vou isolar, né? O t fica sendo 500 dividido para 200, que daria 2 horas e meia. Então, gente, se você sabe qual é o valor desse produto, você consegue determinar para qualquer uma das variáveis aí o seu valor correspondente na outra grandeza.
Então vamos lá. Observe então que o produto do valor da velocidade pelo respectivo tempo de viagem é constante e igual à distância entre as cidades A e B. Note também que quando se aumenta a velocidade, diminui-se o tempo de viagem. Isso é claro, né? Contudo, isso ocorre de modo inversamente proporcional. Quando você dobra a velocidade, o tempo fica dividido por 2. Você observa que, no caso, quando nós estávamos com a velocidade de 25 km por hora, o tempo de viagem era 10 horas. Quando a gente foi para 50 km por hora, o que aconteceu? O tempo de viagem passou a ser 10 horas. Ora, de 25 para 50 eu dobrei, mas de 10 para 20, de 20 para 10 eu dividi por 2. Então, no caso, se uma dobrou, a outra se divide por 2. E aí vai acontecer, se uma se multiplica por 3, o seu valor associado na outra se divide por 3, e assim sucessivamente. Então, nesse caso aí, velocidade e tempo para uma distância fixada são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre os seus valores que se relacionam é constante. Assim sendo, se uma determinada grandeza fica multiplicada por um valor k, não nulo, o seu valor correspondente na outra fica multiplicado pelo inverso de k. Nós podemos dizer então que quando duas grandezas são inversamente proporcionais é porque uma delas é diretamente proporcional ao inverso da outra. Então vamos praticar um exercício aqui. Para cada um dos pares de grandezas a seguir, diga se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Letra A. Tempo de execução de uma obra e a quantidade de operários. Gente, se eu suponho que todos os operários são igualmente eficientes, né, nós vamos ter ali, a gente pode mensurar o que vai acontecer. Na letra B, a distância percorrida e tempo para a mesma velocidade. Letra C, vazão de uma torneira e o tempo que ela gasta para encher um recipiente com água. E letra D, o comprimento de uma circunferência e o diâmetro do seu círculo. Na letra A, eu tenho o tempo de execução de uma obra e a quantidade de operários. Se eu suponho que todos são igualmente eficientes, uma condição bem ideal, claro, né? Eu posso dizer que quanto maior é a quantidade de operários, menor é o tempo da obra. E além disso, eu posso propor aí uma inversibilidade inversa. Então, nesse caso aí, faz sentido, né, dependendo do contexto, eu dizer que nós temos duas grandezas, tempo de execução e quantidade de operários, duas grandezas inversamente proporcionais, IP. Na letra B eu tenho distância percorrida e tempo para uma mesma velocidade. E aí, o que você acha? Bom, se a velocidade é a mesma, é porque o quociente da distância pelo tempo é sempre o mesmo. Quociente é razão, então nós temos grandezas diretamente proporcionais. Na letra C, a vazão de uma torneira e o tempo que ela gasta para encher um recipiente com água. Gente, é simples. Se eu suponho a vazão constante por unidade de tempo, então quanto maior é essa vazão, mais rápido eu vou encher. Isso é intuitivo, né? E eu também posso ter uma proporcionalidade inversa. Se uma outra torneira tem uma vazão dobrada, ela enche pela metade do tempo de uma outra que tem ali, né, a metade. Então, nesse caso, nós temos grandezas que são inversamente proporcionais. Na letra D, eu tenho aí um exemplo geométrico, o comprimento de uma circunferência e o diâmetro do seu círculo. Vocês lembrem-se que, no caso, o comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro é uma constante. Ou seja, a razão entre o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro é sempre constante igual a π. Então, nesse caso, nós temos grandezas que são diretamente proporcionais. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido um pouquinho aí sobre grandezas, tanto inversamente como diretamente proporcionais. Inversamente, produto constante. Diretamente proporcional, razão constante. Depois compareça na plataforma Eduque, assista essa aula novamente para você fixar bem o conteúdo. Até a próxima e bons estudos!